Vou falar uma coisa para vocês que talvez surpreenda muitos que me acompanham aqui neste canal, e é uma queixa muito comum, né, para quem se aproxima da meditação. Ninguém é ansioso demais para meditar. Ninguém é ansioso ao ponto de não conseguir meditar de forma nenhuma. O que existe não é uma pessoa incapaz de meditar por ser ansiosa. O que existe é a pessoa que não tem acesso à orientação adequada e não sabe como caminhar através das dificuldades que vão surgir, que sim, são muito maiores para quem é ansioso. Pessoas que são muito ansiosas, que têm graus mais intensos de ansiedade, naturalmente têm muito mais dificuldade para meditar do que pessoas que não têm nenhum problema de ansiedade. Pessoas que dormem bem, que têm uma rotina saudável, que não têm problemas de nervosismo, enfim, de agitação mental excessiva. Eu sei que essa é a condição da maioria das pessoas hoje em dia, mas, enfim, tem pessoas que realmente não têm esse problema e a maioria dessas pessoas realmente consegue meditar com uma certa facilidade. Enquanto que as pessoas ansiosas, elas vão não apenas encontrar muito mais obstáculos para começar a prática da meditação, como vão precisar de um direcionamento específico. O que acontece com a mente da pessoa ansiosa? A mente da pessoa ansiosa, ela é naturalmente mais agitada, mais falante e mais agressiva. Agressiva no sentido de oferecer mais problemas, mais riscos e, pior do que isso, pegar problemas, dúvidas, angústias, dúvidas que já existem e potencializá-las até um ponto em que elas se tornam realmente prejudiciais para a saúde física, mental e emocional dessas pessoas. Isso é o que caracteriza a mente de uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que é dotada de uma mente desse tipo, uma mente que fala demais e que fala porcaria demais, ela não pode entrar na meditação diretamente. Ela não pode ser colocada para se sentar, fechar os olhos e praticar a meditação, simplesmente. Primeiro, porque isso é impossível. Ela simplesmente não vai conseguir meditar. De verdade. E o que é pior do que isso? Quando você se senta para meditar, às vezes fechando os olhos, que é a forma de praticar mais comum, você automaticamente criou um cenário, uma condição em que a mente se sente a protagonista daquele momento. No momento em que você se senta para meditar, fecha os olhos, quem é ansioso e já tentou fazer isso, já deve ter percebido. A mente agarra você pelo pescoço e fala: olha, agora sou eu que mando. É a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa ansiosa. Essa súbita ação da mente no sentido de dominar tudo o que está acontecendo num determinado momento. Uma mente que já era agressiva se sente agora como o rei da selva, o dono de tudo, inclusive de você. Não dá para meditar desse jeito. E mais do que isso, chega a ser perigoso tentar meditar desse jeito. O que se faz então? Porque eu disse que uma pessoa ansiosa nunca vai ser ansiosa demais ao ponto de não conseguir meditar. Mas ela precisa
passar por mais obstáculos, tanto em quantidade como em qualidade, porque os obstáculos eles são mais numerosos e são mais importantes, são mais pesados do que para pessoas que não sofrem de ansiedade. Então essas pessoas precisam passar por uma preparação muito mais intensa. Um dos caminhos principais para esse começo, eu falei num outro vídeo meu, que eu publiquei recentemente, que fala de atividade física. Quem não viu esse vídeo, veja, por favor, porque ali eu explico uma das chaves desse processo de iniciação na meditação, que é justamente o domínio do corpo. Se você não tem uma boa relação com o seu corpo, você não vai conseguir meditar, porque a meditação ela não exclui o corpo, pelo contrário, ela depende do corpo para acontecer. Então, se você tem saúde física, se você tem capacidade respiratória boa, provavelmente você vai conseguir meditar. Se você não tem essas qualidades, se a sua condição física é precária, se você se alimenta mal, não bebe água o suficiente, não se hidrata corretamente, se você dorme tarde, acorda cedo, enfim. Então, se você quer meditar, comece ajustando o seu corpo, comece consertando o seu corpo. Veja o meu vídeo que fala de atividade física, eu explico tudo ali. Mas não é só isso, é claro. Você precisa, pouco a pouco, e basicamente por meio dessa educação corporal, essa educação física, começar a disciplinar a sua mente. Porque acalmar a mente ou reduzir o nível de ansiedade até um ponto em que a meditação seja possível, exige que você também acalme a sua respiração e o seu corpo. A agitação física produz agitação mental, assim como a agitação mental produz agitação física. Então está tudo junto. Corpo, respiração, mente. As emoções, que são uma manifestação mental, todas essas coisas andam juntas. E se você não consegue lidar diretamente com a mente ansiosa, com a mente que grita com você o tempo todo, que quer agarrar você pelo pescoço e falar, olha, eu que mando aqui, então você tem que ir por outro caminho. Quase nunca é possível você disciplinar essa mente agitada e agressiva, que é comum para a maioria das pessoas ansiosas. Mas você consegue disciplinar o modo como você respira. Você consegue disciplinar o modo como você usa o seu corpo. Você consegue disciplinar a sua alimentação. Você consegue disciplinar a sua rotina de sono, os horários em que você vai se deitar, em que você acorda. Eu sei que muitas pessoas ansiosas têm problemas de sono, de insônia principalmente, né? Ou de sono muito leve, muito agitado, acorda no meio da madrugada, né? Não consegue dormir no horário desejado, acaba acordando antes ou tem dificuldades para acordar. Enfim, o sono é uma bagunça para muitas dessas pessoas. Mas é muito mais fácil disciplinar o sono ou reorganizar o sono do que disciplinar a mente. E mais fácil do que disciplinar o sono é disciplinar uma rotina de atividades físicas, por exemplo. Então lembra que é possível sim atacar, entre aspas, essa rebeldia da mente ansiosa por meio de outros recursos, por meio de outros campos que constituem você. Então, não menospreze os meios que parecem ser mais simples, menos eficazes, porque eles também são importantes. E eles são importantes, inclusive, na vida dos grandes mestres meditadores. Porque se vocês observarem esses mestres, né, que foram os grandes mestres da meditação ao longo da história humana, eles não saíam por aí fazendo loucuras, né,
assumindo vidas absolutamente indisciplinadas, eles se mantinham fazendo coisas tranquilas, corriqueiras, se alimentando bem, fazendo alguma atividade física, cuidando do corpo, cuidando da saúde, porque isso influencia a qualidade da meditação. Estragar a saúde, por exemplo, é uma forma garantida de você não meditar. Vá aos poucos, mas vá constantemente. Decida para si mesmo que você quer isso para você. Você quer encontrar tranquilidade, você quer encontrar a serenidade e a paz que a meditação proporcionam. Ao mesmo tempo, reconheça que essa prática não é viável para você neste momento, mas ela pode se tornar viável por meio de atitudes simples, fáceis de realizar agora, se você quiser. Neste momento você pode começar. Pegue uma caneca de água, hidrate-se, coma algo bom em vez de comer lixo e vá fazendo pequenas escolhas todos os dias que vão criar uma base física, respiratória, emocional e mental que em pouco tempo vai abrir as portas da meditação para você. Tudo na vida exige preparo. Com a meditação não é diferente. A diferença, para quem é ansioso, é que essa preparação tem que ser muito mais cuidadosa e ela naturalmente é mais demorada. Mas não desanime, porque todo mundo pode desenvolver esse preparo, chegar à meditação e sim se tornar um grande meditador. Se eu puder ajudar nessa trajetória, tem link do meu curso de meditação na descrição, ou pode deixar uma dúvida nos comentários, que eu vou responder todos. E boas práticas. E é isso. Obrigado e até a próxima.